projeto de autoria do senador Fernando Bezerra, relatoria Ricardo Ferraz, favorável ao projeto com emenda de sua autoria. O senador Romero Jucá apresentou, senador Ferraz, 2 emendas. Consulto o senador Ferraz se deseja se pronunciar sobre as emendas. Eu desejo, senhor presidente, apenas para rejeitá-las, considerando que essas emendas representam basicamente a neutralização dos objetivos propostos. Portanto, rejeito essas emendas e já fizemos aqui uma ampla e profunda discussão a respeito desse projeto para que ele possa ter sua tramitação. Não mudando, portanto, o relatório, ele está... Deseja discutir? Sim. Senador Flecha. Presidente, senador Flecha, senador Lindenberg. eu fiz a leitura aqui do relatório do senador Ferraz e do projeto do senador Fernando Bezerra. E é um projeto, senador Ferraz, que vai engessar a alteração da meta fiscal. Por um lado, ele eu acho que tem importância, mas como essa meta fiscal ela é definida com muita antecedência do fato a vir a acontecer, ela entra na LDO, que tem que ser encaminhada ainda no primeiro semestre do ano anterior ao exercício e votada até o final nós votamos agora, antes de entrarmos em recesso, votamos a LDO de 2018. Desculpe, só para ajudar a Vossa Excelência. Na prática, o governo tem... O que o projeto estabelece é um teto, é um limite para que o governo possa propor ao Poder Legislativo. Ou seja, a meta deste exercício foi proposta na LDO do ano passado. Exato. Então, é isso que eu estou me referindo. Não tem vinculação com a LDO. O que o projeto estabelece é que nós não podemos entrar em recesso sem que o Poder Executivo possa, se desejado, com os fundamentos, apresentar a proposta de alteração de meta. É basicamente isso. É isso, correto. Só que vamos trazer para o tempo real. Se fosse agora, essa revisão que está sendo estudada, era para ter sido ontem, anteontem, não sei o quê, não definiram ainda. Mas é verdade, porque o governo sabe que tem que revisar a meta há meses. E por que não fez? Não poderia ter sido feita. Então, poderia ter sido proposta. Senador Tasso, vou pedir vista do... Já houve vista coletiva. Já houve vista? Já. Na prática, senador Flecha, na prática, senador Flecha, estava aqui, então, na prática, senador Flecha, nos anos anteriores, o que aconteceu? Os governos deixam o mês de novembro e o mês de dezembro para apresentar a revisão da meta. Isso, inclusive, está na origem de um processo de impedimento que afastou uma presidente da República. E nós militamos nessa direção para que a gente possa ajustar e disciplinar a gestão dos recursos públicos. Não tem problema, eu concordo com Vossa Excelência perfeitamente em relação a esse prazo de revisão. Só que as coisas acontecem, lamentavelmente, e atualmente estão acontecendo no nosso país, que você está sem uma previsão de curto prazo, quanto mais de longo, né? Então, senador Flecha, só queria esclarecer que provavelmente esse projeto não vai vigorar para esse ano. Não, eu sei, eu entendo. Mas já que já foi concedido vista e vamos pôr em votação. Vamos para frente, senador. Senador Lindenberg. Eu quero, senador Flecha, olha, primeiro dizer que, apesar de eu discordar, o senador Ricardo Ferraz mantém a coerência. Já o senhor está preocupado aqui porque o Temer está alterando a meta primária agora. Esse é o grande debate que nós estamos enfrentando. Mas o discurso, não só do senador Romero Jucá, as emendas, acabavam com o projeto do senador Ricardo Ferraz. Eu só queria lembrar o senhor, senador Flecha Ribeiro, do discurso dos senhores em 2015. O senhor lembra que a Dilma estava fazendo uma gastança? Era esse o discurso. O que é que nós argumentávamos ali? Que o problema era outro. Era de frustração de receitas por causa da recessão econômica.
E nós mostramos, inclusive, que o ajuste fiscal de 2015 foi rigorosíssimo. Ao meu ver, inclusive, errado, exagerado. Mas os senhores não. O senador Anastasia colocou no relatório do impeachment um capítulo que começava com o seguinte ponto: daqui para frente, o presidente tem que aprender que não pode gastar mais do que arrecada. E o que o senhor fala do Temer? O que o senhor... Não, eu quero fazer aqui. O que o senhor fala do Temer? Eu falo tudo isso, senador Tasso Gereissati, porque é importante dizer que o problema de 2016 foi também frustração de receitas. Você veja, 2015, a previsão de receita era 1.435 bi. Sabe quanto foi a frustração? Para 1.043 bi. As despesas de 2015 era 1.380. Fez 1.150. Senador Lindenberg, há uma cultura neste país de se estimar receitas que, na prática, são uma ficção. E os governos precisam aprender a trabalhar com realidade. Na prática, esse projeto, ele dialoga para que nós possamos moralizar o orçamento público no Brasil. Para que o administrador público pare de estimar a receita que ele sabe que não vai se realizar. É o que tem acontecido culturalmente. Não é uma questão cultural, é uma depressão econômica violentíssima. E os senhores continuam errando no diagnóstico. Os senhores continuam dizendo que o problema é de corte de despesas, quando no país tinha que se ter uma estratégia para essa economia voltar a crescer. Só assim nós melhoraríamos a situação da dívida pública. Não dá, não é problema só de estimar, não. Ninguém previa uma queda de arrecadação como essas. Aí o caminho dos senhores qual é? É criminalizar mais ainda a política fiscal. Eu acho um equívoco, né? Quero aqui demarcar minha posição. Essas políticas de austeridade, eu aqui, por outro lado, senador Ferraz, também reivindico a coerência do meu discurso. Eu sou um crítico dessa política de austeridade desde 2015, desde o governo do Levi. Para mim, são 3 anos de profundo equívoco, que está levando a economia brasileira a essa situação, quando a gente, no momento, precisaria o oposto, fazer uma política fiscal anticíclica, para recuperar o crescimento econômico, só assim melhorar a situação das finanças públicas brasileiras. Eu tenho a minha posição, mas eu acho importante esse projeto do senador Ricardo Ferraz ser votado no dia de hoje, porque é um fato político no meio dessa discussão da alteração da meta. Porque a gente está vendo, né, senador Armando, tem gente falando em aumentar a meta para... Eu não quero perder a oportunidade de discutir com os senhores. Nós teremos. Eu quero ter a oportunidade de discutir com os senhores, calma, né? Eu acho que esse tema é importante. Esse tema aqui foi o tema decisivo no afastamento da presidenta Dilma. E a minha preocupação nessa alteração da meta, que para ser coerente, eu votaria numa flexibilização da meta agora. Só que nós não vamos dar cheque em branco para o Temer, porque o Temer disse que não tinha dinheiro para aumentar a Bolsa Família. Eu volto a dizer, presidente Tasso, nós estamos tendo a volta da fome no Brasil. Só esse ano, segundo o Banco Mundial, 3 milhões de brasileiros entram novamente na linha da pobreza. Está cortando recursos de universidades, de tudo. Aí sobra dinheiro para anistiar a previdência, a dívida de oralistas com a Previdência Social de 10 bi. Tudo por Temer agora é comprar a salvação do seu mandato. Então, nós não votaremos a flexibilização da meta, porque não queremos dar um cheque em branco a esse governo. Se esse governo, senador Armando Monteiro, topasse discutir em cima do orçamento, liberar recursos para as universidades, para a ciência e tecnologia, nós estaríamos abertos a uma discussão sobre essa alteração da meta. O que não dá para fazer é dar um cheque em branco ao governo Temer nessas circunstâncias políticas. Eu faço questão de registrar aqui a minha posição contrária, apesar de ser importante a votação do projeto nesse momento de mudança da meta fiscal. Tá, senador Flecha, gostaria que fosse rápido. Serei rápido, presidente. Só para dizer 2 observações. A primeira para o senador Lindenberg, dizer a ele que quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. E a segunda, eu queria pedir destaque na emenda do senador Jucá, para que ele reduza esse prazo de revisão de 6 meses para 3 meses.
Bom, a votação é simbólica. Voto o relatório, em seguida voto o destaque. Pois não. O Flecha não apresentou o destaque. Não, mas estou pedindo. Eu estou propondo a destaque Vossa do Excelência que nós destaque. pudéssemos fazer esse debate em Vamos. plenário. Regimentalmente é possível? Ainda vai tramitar, senador Flecha. Deixa andar. Diz que é possível, mas a votação é simbólica. Então, vamos colocar em votação. Então, em votação, o relatório do senador Ferraço. Aqueles que acompanham o relatório fiquem como estão. Só registrar. Um voto contra do senador Lindenberg Farias. A favor Em da votação, gastança. O seu voto é a favor da gastança. em votação, o destaque das emendas do senador Romero Jucá. São duas emendas, né? De revisão. Que ele reduz o prazo de 3 meses para 6 para 3. de 6 meses para 3 meses. Em votação, os que acompanham em votação o requerimento de destaque. Os que acompanham o destaque permaneçam como se encontram. Acho que acompanha o relator, não? Os que acompanham o voto do relator permaneçam como se estão, com o voto rejeitado. Ninguém me acompanhou? As Ninguém. senadoras Claro, e você tá- senadores que concordam com o relatório, aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto com emenda número 1 da CAI. A matéria vai ao plenário do Senado Federal.